Imagine o silêncio de uma manhã em que o mundo ainda não despertou. A luz entra pelas frestas da janela e por um instante tudo parece suspenso. Nem passado, nem futuro, apenas o agora. É nesse espaço que algo em você começa a murmurar. Uma sensação estranha de estar vivo, mas desconectado. De querer tanto algo e ao mesmo tempo sentir que esse algo se afasta cada vez que você o persegue. É como se houvesse um campo invisível entre você e o que deseja. Você tenta entender, tenta empurrar, tenta rezar mais forte, mas o silêncio não responde. E então surge a dúvida que dói. Será que existe algo em mim que repele o que eu tanto quero atrair? Talvez, nos últimos tempos, você tenha sentido essa presença sutil de vazio. Trabalha, se esforça, busca melhorar, mas há sempre um eco dentro do peito, um eco de ausência. Não é exatamente tristeza, é algo mais silencioso. É a sensação de que a vida está acontecendo, mas não está te vendo. Você olha para os outros e se pergunta por que para eles parece mais fácil. Por que alguns fluem e você sente que tudo em volta é resistência. Talvez tenha chegado a pensar que não nasceu para atrair, mas para lutar. E isso, meu amigo, é uma das maiores ilusões da alma cansada. O verdadeiro magnetismo não nasce do esforço. Ele nasce da coerência. É quando o que você pensa, sente e faz começam a vibrar no mesmo ritmo. É quando você deixa de correr atrás do que deseja e começa a se tornar alguém que naturalmente o atrai. Não é mágica, é vibração interior. Epicteto, o filósofo que ensinava sobre liberdade interior, dizia que há apenas duas coisas na vida: o que podemos controlar e o que não podemos. Tudo o que está sob seu controle é o que se passa dentro de você. Seus julgamentos, suas atitudes, sua forma de enxergar a vida. E é aí que começa o campo magnético. Quando a mente se organiza, o mundo responde. Mas há um obstáculo antigo, quase invisível. A mente sobrecarregada. Ela interfere, distorce, cria ruído. Suas decisões inconscientes, seus padrões emocionais, suas pequenas autossabotagens são como interferências em uma antena. Você pensa que está emitindo o sinal certo, mas o que o universo escuta é confusão, medo, carência. Você diz, eu quero paz, mas vibra desespero. Diz, eu quero prosperar, mas vibra dúvida. E a vida, sendo o espelho que é, apenas devolve o que recebe. É por isso que, às vezes, não é o desejo que está errado, é a sintonia. Imagine agora que você é uma antena invisível. Tudo o que você pensa, sente e faz emite uma frequência. Quando essa frequência está desalinhada, nada que você quer consegue chegar até você. Mas quando ela está calibrada, o que é seu começa a vir naturalmente, não porque você correu, mas porque você se tornou. Ser magnético é isso, alinhar-se internamente a ponto de o mundo começar a reconhecer sua vibração. Epicteto diria que a tranquilidade é a maior das forças humanas. E Marco Aurélio completaria: a alma se tinge com a cor dos seus pensamentos. A cor dos seus pensamentos é o que colore o campo ao seu redor. Se seus pensamentos estão manchados de medo, você repele. Se estão banhados em serenidade, você atrai. E o curioso é que nada disso tem a ver com ser positivo o tempo todo. Tem a ver com ser honesto, lúcido e presente. Talvez por dentro você esteja gritando por paz, mas ainda tenta controlar tudo: o tempo, o resultado, as pessoas. Essa tentativa constante de controle é o que corta o fluxo magnético. A vida não se dobra diante de quem quer dominar. Ela floresce diante de quem aprende a cooperar. O magnetismo nasce do equilíbrio entre direção e entrega. Você dá um passo, mas confia. Você age, mas solta. Você deseja, mas não exige. O ser humano se torna magnético quando deixa de buscar por fora o que já existe dentro. É quando ele compreende que o desejo não é um convite para correr, mas um convite para alinhar. O desejo não é a ausência de algo, é o sinal de que algo em você quer emergir. O desejo é a semente. O magnetismo é o solo. Se o solo está fértil,
a semente brota. Talvez neste momento você não precise fazer mais nada, apenas parar e escutar o que vibra dentro de você, porque o que você busca já está tentando te encontrar. Ele só precisa de espaço, e o espaço nasce quando a mente se aquieta. Neste vídeo, nós vamos caminhar juntos por esse território invisível. Vamos entender por que às vezes a vida parece resistir e como transformar essa resistência em força de atração. Vamos descobrir o que significa ser verdadeiramente magnético, não no sentido superficial de conquistar, mas no sentido profundo de se tornar. Então, antes de continuar, eu te convido a fazer uma pausa. Respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo do corpo. Sinta o chão sob os pés. E lembre-se, o universo não responde à pressa, ele responde à presença. Este é o primeiro passo do magnetismo, e se estas palavras já começaram a ecoar dentro de você, escreva nos comentários. Eu abro meu campo e me torno magnético para o que é verdadeiro. Leia também o que outros escreveram. Talvez a inspiração que você precisa esteja na voz silenciosa de alguém que sente o mesmo que você. E se quiser continuar essa jornada comigo, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza. Aqui cada palavra é um espelho, e cada reflexão é um passo em direção ao seu próprio centro. Agora que o silêncio se instalou, seguimos para o próximo capítulo, o começo do caminho prático para transformar desejo em presença e presença em magnetismo real. Há uma linha muito fina entre desejar e atrair. Muitos acreditam que o simples ato de querer é o suficiente para mover as forças do universo, mas o querer sem alinhamento é como gritar em meio ao vento. Sua voz se perde e o eco que retorna é o da própria ansiedade. O querer por si só carrega tensão. Ele nasce do sentimento de falta, e tudo o que nasce da falta vibra carência. E o que vibra carência não atrai plenitude, atrai apenas mais vazio. Atrair é diferente. Atrair é quando você não precisa mais provar nada, nem para o mundo nem para si mesmo. É quando o seu interior está tão ajustado, tão coerente, que as circunstâncias começam a se organizar em torno do seu estado de ser. É o silêncio de uma mente tranquila que passa a emitir uma frequência estável, e essa frequência chama aquilo que é compatível com ela. Marco Aurélio dizia que a serenidade é a ordem da alma. E é essa ordem que começa a alinhar as coincidências que você chama de sorte. Talvez neste momento você sinta o peso de tentar conquistar algo com tanta força que o cansaço já ultrapassou o entusiasmo. Você tenta controlar cada passo, cada detalhe, cada resposta. E quando nada acontece, o coração se enche de dúvida. O que você não percebe é que a cada tentativa de controle, o seu campo se fecha um pouco mais. A impaciência é uma forma sutil de resistência. Ela envia ao universo uma mensagem de desconfiança. E a vida não flui onde há desconfiança. Há uma sabedoria antiga escondida no simples ato de soltar. Soltar não é desistir, é confiar no ritmo. É permitir que o tempo cumpra o seu papel. A mente ansiosa acredita que o tempo é inimigo. A mente serena entende que o tempo é o solo onde o invisível germina. O problema é que quase todos foram ensinados a correr atrás, mas poucos aprenderam a se alinhar por dentro antes de dar o primeiro passo. Em Provérbios está escrito: como água fria nos ossos cansados, assim é a boa notícia vindoura de terra distante. A boa notícia vem, mas vem quando o coração deixa de forçar o caminho e se torna solo fértil. Atração é o resultado de um coração em paz, não de uma mente em guerra. Você pode testar isso agora, sem fórmulas nem técnicas. Basta lembrar de um desejo recente. Observe-o como se fosse uma chama diante de você. E pergunte: quanto desse fogo é controle e quanto é entrega? Às vezes o desejo está certo, mas o estado de quem deseja está errado. A diferença entre atrair e perder está nesse intervalo invisível entre tensão e confiança. Quando a alma vibra com pressa, o campo magnético se enfraquece. É como tentar segurar o vento com as mãos. O vento é leve, e tudo o que é leve escapa das mãos que apertam demais.
A vida funciona da mesma maneira. Ela escapa de quem a tenta dominar e se aproxima de quem a acolhe. Epicteto nos lembraria que não são as coisas que perturbam o homem, mas as opiniões que ele tem sobre as coisas. O que você pensa sobre o tempo, sobre o sucesso, sobre o merecimento, molda o seu campo magnético. Se dentro de você há julgamento, o fluxo trava. Se há aceitação, ele se expande. O verdadeiro magnetismo é quando o desejo deixa de ser um peso e se torna uma presença. Quando a vontade se torna silenciosa, o universo começa a responder. Isso não é metáfora poética, é física emocional. Tudo o que vibra em coerência cria a atração. Há uma diferença profunda entre eu quero e eu sou compatível. Enquanto o eu quero busca de fora, o eu sou compatível emana de dentro. E é isso que atrai. É o estado interno que abre as portas, não o pedido em si. Por isso, respire por um instante e perceba. Onde dentro de você existe luta? Onde dentro de você ainda existe pressa? Onde dentro de você a mente insiste em resolver o que o tempo ainda está moldando? A cada vez que você solta um pouco do controle, algo em você se alinha. E esse alinhamento é silencioso, mas poderoso. É nesse espaço que o magnetismo começa a nascer. A fé madura não é a que exige resultados rápidos, mas a que descansa na certeza de que o que é seu não precisa ser forçado. E quando essa certeza floresce, a vida como uma bússola começa a apontar para você. Quando você entende isso, descobre que atrair não é correr, é permanecer inteiro. É confiar que o que é verdadeiro sempre encontra o caminho de volta para a casa que vibra em sua frequência. Se essas palavras ressoam em você, sinta-as por um momento antes de seguir. A compreensão não está nas frases, mas no silêncio que elas provocam. Porque é nesse silêncio que a alma começa a se lembrar do que sempre soube, que o magnetismo real é o estado de quem já se tornou o que busca. Há uma crença antiga e quase universal de que quanto mais força colocamos em algo, mais chances temos de consegui-lo. Essa lógica parece funcionar para o mundo físico, mas falha completamente no campo sutil do magnetismo interior, porque no invisível a força não atrai, ela repele. A mente que se esforça demais envia ao universo o sinal de desespero. E o desespero, ainda que travestido de determinação, é apenas o medo em movimento. É por isso que muitas pessoas, mesmo sendo disciplinadas, sentem que estão sempre nadando contra a corrente. Não é falta de ação, é excesso de tensão. O que poucos compreendem é que o magnetismo não nasce da intensidade da vontade, mas da pureza da vibração. É a diferença entre gritar e emitir um som claro. Quando a mente está tensa, a frequência se distorce. Quando está em paz, a mensagem chega limpa. Epicteto ensinava que não devemos buscar mudar o mundo, mas ajustar nossa relação com ele. Isso é o que, na linguagem contemporânea, chamamos de alinhar-se ao fluxo. O mundo não se move pelo seu esforço, mas pela sua coerência. Pense nas vezes em que você tentou forçar um resultado. Quanto mais pensava, mais distante parecia. Quanto mais tentava resolver, mais confuso ficava. Isso acontece porque a energia do esforço excessivo é incompatível com a energia da confiança. A mente agitada ativa os mecanismos de defesa, aumenta a vigilância e o corpo, sem perceber, entra em estado de ameaça. Nenhum campo magnético floresce sob ameaça. O esforço é como um punho fechado. Ele segura, mas não recebe. É aqui que o paradoxo se revela. Quanto mais você empurra o invisível, mais ele resiste. A verdadeira força está no permitir. Permitir não é ser passivo, é agir sem tensão. É o movimento consciente de quem sabe que está fazendo a sua parte e depois entrega o resultado ao curso natural das coisas. A flor não força o desabrochar. Ela apenas permanece disponível e o tempo se encarrega do resto. Há uma sabedoria profunda na leveza. Quando você faz o que precisa com serenidade, o mundo se reorganiza ao seu redor. Quando faz com medo, o mundo se retrai. A psicologia moderna confirma o que os sábios antigos já sabiam. O esforço ansioso ativa a amígdala cerebral,
gerando níveis de cortisol que distorcem a percepção. Isso significa que, quanto mais você tenta controlar o invisível, menos você vê com clareza. É como tentar olhar o próprio reflexo em uma água agitada. A imagem sempre será turva. A verdadeira entrega não é desistência, é confiança lúcida. É o reconhecimento de que a mente humana tem limites e o universo não. Quando você entende isso, começa a agir com outra energia. Suas ações deixam de ser uma tentativa desesperada de provar valor e passam a ser uma expressão natural da sua presença. O magnetismo nasce desse equilíbrio, agir com propósito e permitir com fé, porque quando o coração está sereno, o invisível finalmente começa a ouvir. Existe um momento em que a busca deixa de ser impulso e se transforma em prisão. É o instante em que o desejo se torna tão urgente que consome a própria energia de quem deseja. A mente acredita que está se aproximando do objetivo, mas na verdade está se afastando, porque toda expectativa em excesso cria uma tensão que o corpo sente e o espírito percebe. É como tentar segurar a areia com força demais nas mãos. Quanto mais aperta, mais ela escapa pelos dedos. Assim também são os desejos quando são sufocados pela pressa. A neurociência explica que quando estamos em modo de busca, o cérebro ativa regiões ligadas à vigilância e ao controle, liberando o cortisol, o hormônio do esforço e da sobrevivência. Esse estado, embora útil em momentos de perigo, é devastador quando aplicado ao campo da criação. O cortisol faz o corpo acreditar que falta algo, e o universo responde exatamente a essa frequência, mais falta. Por outro lado, quando o corpo está em estado de presença, produz dopamina e serotonina, substâncias que ampliam a percepção e o prazer natural de existir. É nesse estado que o campo magnético humano se fortalece. Epicteto nos lembraria que a liberdade não está em conquistar o que se deseja, mas em libertar-se da necessidade de conquistar. Essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar, porque fomos ensinados a buscar sem cessar. A sociedade valoriza o movimento, mas o universo valoriza a harmonia. O estoico entende que o controle do mundo é ilusão e que o controle de si é poder. Quando o homem se aquieta, a vida se aproxima. Quando ele se agita, a vida se esconde. É por isso que quanto mais você busca, menos encontra. O verdadeiro magnetismo é um estado de transparência interior. É quando você deixa de desejar com a cabeça e começa a desejar com o coração em paz. O universo não responde à força do pedido, mas à clareza da vibração. É o mesmo princípio do sono. Quanto mais você tenta dormir, menos o sono vem. Mas quando solta, o corpo entende o convite e o descanso chega por si só. Há uma prática simples, mas transformadora: a pausa magnética. Antes de agir, pare por 1 minuto. Apenas observe o que sente. O impulso vem da ansiedade ou da confiança? Essa pausa muda tudo, porque é nela que a consciência decide qual frequência vai emitir. E uma mente consciente é uma mente magnética. Não há necessidade de rituais complexos, apenas presença, respiração e lucidez. O paradoxo da busca é que ela termina no mesmo ponto onde começou, dentro de você. O que você persegue é, na verdade, a lembrança de algo que sempre esteve aí. Quando a alma para de correr, ela começa a atrair. Quando o desejo deixa de ser grito e se torna vibração, o universo finalmente encontra o endereço certo para entregar o que é seu. O magnetismo verdadeiro é silêncio em movimento. É o poder sereno de quem já se tornou o que procura. Há uma verdade antiga que atravessa séculos. Tudo o que é sólido nasce de dentro. Nenhuma construção exterior se sustenta se o alicerce interior estiver rachado. E é por isso que, quando falamos de magnetismo, falamos de coerência. O campo magnético pessoal não depende de fórmulas nem de técnicas ocultas. Ele depende de integridade, de o que você pensa, sente e faz caminharem na mesma direção. Quando há descompasso, o campo se fragmenta. Quando há harmonia, o campo se expande. A maioria das pessoas busca ajustar o mundo ao redor, sem perceber que o verdadeiro ajuste é interno. Querem mudar o emprego, o parceiro, o destino.
mas esquecem de mudar a frequência emocional com que vivem o presente, e é nesse descuido que se perde o poder. Sêneca dizia que nenhum vento é favorável a quem não sabe para onde vai. A alma desalinhada é como um barco sem leme, muito movimento, pouca direção. O alinhamento começa quando você decide viver de acordo com seus valores mais profundos. Não os valores que o mundo impõe, mas aqueles que a consciência sussurra quando tudo está em silêncio. Pergunte a si mesmo: o que de fato é essencial para mim? O que me move quando o aplauso acaba? O que me sustenta quando o mundo se cala? Escreva essas respostas e então observe se suas ações diárias honram o que você escreveu. Cada vez que você age em desacordo com seus valores, um pedaço do seu magnetismo se dispersa. O campo interno é como um jardim invisível. Se o solo está infértil, cheio de culpa, comparação ou medo, as sementes da atração não brotam. Mas quando o solo é cuidado com paciência, quando há coerência entre sentimento e atitude, tudo floresce naturalmente. E não há nada mais magnético do que alguém que vive com verdade. Porque a verdade é a frequência mais alta do universo. Ela atravessa máscaras, ultrapassa barreiras e cria uma presença que não precisa se impor. Muitos acreditam que precisam agir mais para atrair o que desejam, mas, na verdade, precisam agir certo. E agir certo significa agir de modo coerente. A força do magnetismo não vem da quantidade de ações, mas da qualidade da vibração que a sustenta. Quando você faz algo apenas para provar valor ou fugir da culpa, o campo se torna pesado. Mas quando faz porque aquilo está alinhado à sua essência, o campo se abre e o mundo responde. O alinhamento interior é o verdadeiro portal da prosperidade. Ele transforma o esforço em fluxo e o medo em clareza. Não há necessidade de correr atrás do que é seu. Basta tornar-se alguém que vive de forma tão íntegra que o que é seu não tem escolha a não ser te encontrar. Porque o universo é ordenado e tudo o que vibra em harmonia volta para casa. Sempre. Há uma ideia profundamente equivocada que muitos carregam em silêncio: a de que ser vulnerável é ser fraco. Essa crença foi ensinada por séculos, como se abrir o coração fosse um risco que a alma não poderia suportar. Mas a verdade é o oposto. A vulnerabilidade é a raiz da autenticidade. E a autenticidade é o núcleo do magnetismo. Porque nada é mais magnético do que a verdade emocional de um ser humano que não teme ser visto como é. Quando você se defende o tempo todo, cria muros que impedem não apenas a dor, mas também o fluxo da vida. O medo de ser rejeitado, o medo de falhar, o medo de ser esquecido, todos esses medos formam uma muralha invisível que o isola da própria vibração. A mente acredita que está se protegendo, mas, na verdade, está se trancando. E ninguém atrai da prisão. O magnetismo nasce do espaço aberto, do peito que confia no próprio som. A vulnerabilidade não é exposição, é transparência lúcida. É dizer, eu ainda estou aprendendo, sem se envergonhar por isso. É permitir que a humanidade em você apareça, porque é nela que mora a força. Jesus dizia em Mateus: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essa mansidão não é submissão, é poder em estado calmo. É o tipo de presença que não precisa dominar, porque já conquistou a si mesma. Do ponto de vista emocional, a vulnerabilidade é a ponte que liga o ser ao fluxo do universo. Quando você se permite sentir sem se julgar, o corpo relaxa, a mente se expande e a frequência se eleva. E tudo o que vibra em estado elevado naturalmente atrai o que é compatível. O universo não responde à imagem que você mostra, mas à verdade que você vibra. Quando você tenta parecer forte, emite controle. Quando se permite ser real, emite confiança. E confiança é força magnética. É curioso como o mundo moderno ensina as pessoas a esconderem suas feridas, quando é justamente o reconhecimento delas que as transforma em fonte de poder. O sofrimento negado se torna sombra. O sofrimento aceito se torna luz.
O magnetismo surge quando você olha para dentro e diz: mesmo imperfeito, eu sou inteiro. Nesse instante, o campo energético muda. A mente para de lutar e a energia começa a fluir. Ser vulnerável é abandonar o papel de vítima e o pedestal da perfeição ao mesmo tempo. Ambos são extremos do medo. A vulnerabilidade é o caminho do meio, o da coragem silenciosa. É ela que faz você se tornar magnético, não por tentar impressionar, mas por inspirar. Porque a presença de alguém que não teme ser quem é, libera em outros o desejo de também serem autênticos. E isso é o que cria o verdadeiro campo de atração. Dentro de cada pessoa existe uma antena invisível que vibra o tempo todo. Ela não se move pelas palavras que você diz, mas pelas emoções que você carrega. É por isso que o pensamento positivo isolado é frágil. Pensar vai dar certo, enquanto o coração vibra medo, é como tentar acender uma vela em meio ao vento. A chama não se sustenta. O verdadeiro magnetismo emocional nasce quando a mente e os sentimentos se unem em um mesmo compasso, quando o corpo sente aquilo que a alma acredita. Muitos confundem autocontrole com repressão. Acreditam que dominar as emoções é escondê-las, engolir o que sentem e seguir como se nada os afetasse. Mas o domínio emocional não é negar o que se sente. É reconhecer cada emoção, observar o movimento interno e escolher o que permanece. Você não pode impedir o vento, mas pode ajustar as velas. Dominar-se é isso, ajustar o que a vida sopra sem perder a direção. A neurociência mostra que o corpo percebe a emoção antes mesmo de a mente entendê-la. Isso significa que a vibração é emitida antes do pensamento consciente. Quando você guarda raiva, culpa ou inveja, está emitindo uma frequência que distorce seu campo magnético, mesmo que diga frases positivas. Por isso, atrair não é pensar certo, é sentir limpo. A limpeza emocional é o que cria espaço para o novo chegar. Imagine que sua mente é uma estação de rádio. Quando está sintonizada em frequências de medo, ela emite ruído, e ruído não atrai, repele. Mas quando você se alinha à frequência da confiança, algo sutil acontece. O universo começa a responder. Não porque você pediu, mas porque se tornou receptivo. A coerência emocional transforma o invisível em presença. É o ponto onde o pensamento e o sentimento se tornam uma única vibração, clara, firme e pacífica. Para cultivar esse estado, observe os sinais sutis do seu corpo. Se o peito aperta, se o estômago endurece, se a respiração encurta, há algo tentando avisar que o campo se fechou. Ao perceber, não fuja. Respire, sinta e permita que a emoção se expresse em silêncio. O simples ato de respirar conscientemente já é uma forma de purificação. É o gesto que transforma o caos em energia útil. Quando você aprende a cuidar da própria energia emocional, torna-se o senhor do próprio campo magnético. Nenhuma pessoa, nenhuma situação, nenhum ruído externo tem mais poder sobre você. O domínio emocional é o verdadeiro escudo invisível. Não é rigidez, é sabedoria em movimento. É a serenidade que transforma turbulência em clareza. Quando o coração aprende a permanecer calmo mesmo em meio ao barulho, o universo começa lentamente a se reorganizar ao redor dessa calma. Porque tudo o que é equilibrado atrai o que também está em equilíbrio. Há um tipo de peso que não se vê, mas que se sente. Ele não está nas costas, está na alma. É o peso das coisas não resolvidas, das emoções que ficaram presas em algum ponto do tempo. Cada ressentimento guardado, cada arrependimento silencioso, cada expectativa que nunca se cumpriu. Tudo isso se acumula como pequenas pedras no campo magnético pessoal. E sem perceber, a pessoa começa a caminhar devagar. O que antes fluía, agora exige esforço. O que antes vinha fácil, agora parece distante. Não é azar. São as dívidas invisíveis que o coração ainda não pagou. Romanos nos lembra: onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. E o coração, quando preso ao passado, perde o poder de atrair o futuro. Muitos tentam seguir em frente, mas o fazem carregando o que deveria ter sido deixado.
Tentam criar o novo enquanto ainda vibram na frequência do antigo, e o resultado é um campo magnético enfraquecido, dividido entre o que foi e o que deseja ser. A alma não pode avançar enquanto estiver amarrada ao que já passou. Essas dívidas não são morais, são energéticas. São as mágoas não digeridas, as culpas não redimidas, os perdões adiados. Cada uma delas funciona como um imposto silencioso que o universo cobra, não para punir, mas para equilibrar. E esse imposto se manifesta de formas sutis: repetição de padrões, relações que se parecem com as anteriores, fracassos que parecem familiares. Até que a consciência decida olhar com coragem para dentro e dizer: eu reconheço o que ainda me prende e escolho liberar. A liberação é um ato profundo de honestidade. É quando você para de exigir que o passado te peça desculpas e decide você mesmo se libertar dele. Não se trata de esquecer, mas de compreender. Quando você entende que cada dor também foi um mestre, o ressentimento se transforma em sabedoria. E é isso que limpa o campo. O perdão não é emoção, é decisão. É o instante em que você escolhe deixar de vibrar no peso do que foi para abrir espaço ao que pode ser. Faça um simples gesto de introspecção. Imagine que há dentro de você uma lista silenciosa de débitos emocionais. Olhe para ela com calma. Veja os nomes, as situações, as lembranças que ainda ocupam espaço. Não para se culpar, mas para reconhecer. Cada vez que você admite uma dessas dívidas, um pouco da energia volta a circular. É como abrir janelas em uma casa que ficou tempo demais fechada. O ar novo entra e com ele vem a leveza. O campo magnético humano é o reflexo do coração que o sustenta. Quando o coração está limpo, a energia flui com naturalidade. Quando está pesado, tudo se torna mais lento. O segredo do magnetismo não é ter mais força, é ter menos bloqueio. E isso só acontece quando você quita o que ainda deve a si mesmo. O perdão negado, o amor não vivido, a aceitação adiada. Limpar o campo é devolver-se ao próprio eixo, e quem retorna ao próprio eixo volta a atrair a vida que lhe pertence. Poucos percebem o quanto a falta de clareza interna enfraquece o magnetismo. Desejar é fácil. Difícil é desejar com precisão. A maioria das pessoas pede coisas vagas, e o universo, sendo coerente, responde com o mesmo grau de indefinição. Outras exigem com rigidez, querem o resultado exato, no tempo exato, da forma exata, e quando isso não acontece, perdem a fé. Mas a verdade é que ambas as posturas, a indecisão e o controle, enfraquecem o campo. O magnetismo nasce da clareza, mas também da flexibilidade. Ele precisa de foco e de espaço. A clareza é o oposto da pressa. Ela surge no silêncio, quando o ruído da comparação cessa. Quando você para de desejar o que o mundo diz que é valioso e começa a ouvir o que a alma realmente quer. Muitos se perdem tentando seguir desejos emprestados, desejos herdados de outros. Querem sucesso porque viram alguém ser admirado. Querem amor porque têm medo da solidão. Querem dinheiro porque não suportam mais sentir escassez. Mas nenhum desses desejos é puro. E um desejo impuro é um desejo fraco. O magnetismo exige intenção limpa, aquela que nasce da essência, não da carência. Há uma beleza profunda em definir o que se quer em termos de essência, não de forma. Dizer, quero paz, quero propósito, quero plenitude, é diferente de dizer, quero um cargo, quero uma casa, quero uma pessoa. As formas são passageiras, a essência é o que permanece. Quando você define a essência e se abre para o modo como ela pode se manifestar, o campo se expande. É o mesmo princípio da arte do jazz. O músico não controla cada nota, ele cria a partir da presença. A improvisação não é falta de plano, é confiança no ritmo. Assim é com o magnetismo. Ele precisa de direção, mas também de entrega. Muitos confundem clareza com rigidez. Acham que ser claro é decidir e nunca mudar. Mas a clareza verdadeira é dinâmica. Ela acompanha o amadurecimento da alma. O que você queria há 5 anos talvez não sirva mais hoje, e está tudo bem. O alinhamento com o presente
é o que mantém o campo vivo. Quando você insiste em sustentar um desejo que já não pertence à sua fase atual, o magnetismo se enfraquece. O campo começa a vibrar em descompasso com o que você se tornou. Por isso, toda clareza precisa ser revisitada. A ausência de clareza é um dos principais motivos de bloqueio energético. Quando você não sabe exatamente o que quer, o universo não sabe como responder. E quando você sabe demais, sem deixar espaço para o imprevisto, o universo não tem onde agir. O ponto de poder está no meio, saber a direção, mas confiar no caminho. Essa é a clareza madura, a que não exige, mas também não hesita. Ela é firme, mas suave. É o tipo de energia que o universo entende e respeita. O magnetismo não é sobre controlar o destino, é sobre cooperar com ele. Ser claro é acender a luz interior que guia a jornada, mas é também permitir que a vida surpreenda. A clareza transforma o desejo em uma bússola e o coração em um campo fértil. E quando o coração está claro, tudo ao redor se reorganiza, porque o universo não resiste a quem sabe o que quer e, ao mesmo tempo, confia no mistério do tempo. Existe um tipo de dissonância que corrói silenciosamente o campo magnético humano. É quando o que você mostra ao mundo não corresponde ao que realmente sente por dentro. Quando a aparência diz, tudo bem, mas o corpo grita cansaço. Quando o sorriso é ensaiado e a alma ausente. A incoerência interior é uma das formas mais sutis de autossabotagem, porque o universo, diferente das pessoas, não responde às palavras. Ele responde à vibração. E a vibração nasce da coerência entre o ser e o viver. A psicologia moderna chama isso de congruência emocional. Os antigos chamavam de integridade, mas o sentido é o mesmo. Viver de acordo com aquilo que é verdadeiro para você. Quando há uma distância entre o que se acredita e o que se pratica, o campo se divide. Parte da sua energia vai para sustentar a máscara e parte tenta manter a alma viva. Esse conflito interno esgota o magnetismo. É como tentar caminhar em duas direções ao mesmo tempo. O corpo se cansa, o espírito se confunde e a vida deixa de responder. Há pessoas que acreditam sinceramente em suas ideias mais elevadas, mas não as vivem na prática. Falam de fé, mas cultivam dúvida. Falam de amor, mas alimentam julgamento. Falam de abundância, mas vivem em medo. Essa distância cria ruído, e o ruído impede o fluxo. O magnetismo não é uma questão de dizer eu acredito, mas de agir de modo compatível com o que se acredita. Quando o gesto se alinha à intenção, o campo se estabiliza, e tudo o que é estável começa a atrair naturalmente. Imagine um ímã que foi aquecido demais. Ele perde gradualmente a capacidade de atrair, não porque deixou de ser ímã, mas porque perdeu a coerência molecular. Assim também acontece conosco. Quando vivemos sob o calor da contradição, tentando agradar uns, escondendo verdades, fingindo força, o campo se desorganiza. A boa notícia é que basta esfriar, basta silenciar, basta ser verdadeiro novamente. O magnetismo é restaurado toda vez que a alma se reconhece em suas próprias atitudes. Há um exercício que começa sem palavras. Observe uma área da sua vida onde há desalinhamento, onde você diz uma coisa, mas faz outra, onde promete a si mesmo mudança, mas continua preso ao mesmo padrão. Olhe para isso com compaixão, não com culpa. O simples ato de reconhecer já é uma forma de retorno, porque o campo magnético se refaz na medida em que você volta para o seu eixo. A verdade cura porque devolve força. A coerência é a mais alta forma de magnetismo. Um ser humano coerente não precisa provar, não precisa convencer. Sua presença basta. As pessoas confiam, as oportunidades se aproximam, a vida o reconhece. Porque tudo o que é íntegro vibra em uma frequência que o universo entende sem esforço. Viver em coerência é, portanto, viver em poder. É tornar-se um ponto de estabilidade em um mundo que vibra em desequilíbrio. E é nesse ponto de estabilidade que a prosperidade, o amor e a paz encontram morada.
Muitos confundem fé com expectativa. Acham que ter fé é exigir que algo aconteça rapidamente, como se o universo precisasse provar sua fidelidade. Mas a fé verdadeira é o oposto da ansiedade. Ela é a confiança tranquila de quem sabe que o tempo não é atraso, é processo. Hebreus ensina: a fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção de fatos que se não veem. Essa é a natureza do magnetismo espiritual. Acreditar mesmo quando nada ainda floresceu no visível, porque a semente já está viva no invisível. A fé madura não pede garantias. Ela caminha com serenidade mesmo na ausência de sinais. E é exatamente essa serenidade que magnetiza o que é verdadeiro. A impaciência envia ao universo o sinal da dúvida. A fé envia o sinal da estabilidade. E o universo responde à estabilidade, não à pressa. Assim, enquanto muitos se apressam para colher, quem tem fé simplesmente cuida do solo, confiante de que o tempo cumprirá o que prometeu. A ansiedade espiritual é uma forma de descrença disfarçada. É quando a pessoa diz que confia, mas verifica a cada instante se o milagre já aconteceu. Esse hábito esgota a energia e distorce o campo magnético, porque transmite ao universo uma mensagem de escassez. A fé, por outro lado, é silenciosa. Ela sabe que o invisível trabalha em silêncio, e o que trabalha em silêncio sempre gera frutos mais profundos. Há um modo simples de cultivar essa fé. Escreva o que ainda não é, mas já sente como verdade. Dê forma às suas convicções invisíveis. Em seguida, acrescente uma frase de entrega, como um selo de confiança. Eu trabalho nisso e deixo o tempo agir. Essa declaração, quando feita em presença, transforma a vibração. Porque não é mais uma súplica, é uma parceria. Você faz a sua parte e o tempo faz a dele. A urgência constante é o maior inimigo da manifestação. Quando você vibra em urgência, diz ao universo que o agora é insuficiente. E o universo responde com mais escassez. Mas quando você vibra em paz, comunica que o agora é completo. E o universo responde com expansão. O magnetismo é o reflexo do estado interior. É o campo natural de quem aprendeu a esperar sem desistir e a confiar sem controlar. A fé que espera em silêncio é a expressão mais pura de poder, porque o poder verdadeiro nunca grita, ele apenas permanece. Quando você permanece, o tempo se curva. Quando você confia, o invisível se move. A fé não muda o mundo de fora para dentro. Ela muda você. E o mundo responde à sua nova vibração. Essa é a fé que atrai, a fé que magnetiza, a fé que transforma. Não porque obriga o universo, mas porque o convence com a serenidade de quem já entendeu que tudo chega exatamente quando deve chegar. Há um princípio que atravessa toda a lei espiritual e natural. O que se doa, retorna. Essa é a essência do magnetismo maduro. Ele não é apenas um campo de recepção, é também um campo de emissão. Muitos tentam atrair o que desejam sem perceber que o universo responde melhor a quem se torna fonte. Quando você passa a oferecer o que busca, algo se reverte dentro de você. A energia da carência se transforma em energia de abundância e o campo magnético se expande. O erro está em acreditar que atraímos apenas pelo desejo. O desejo é o ponto de partida, mas é o servir que o alimenta. Tudo o que é fértil na natureza, primeiro entrega antes de receber. A árvore não retém seus frutos, ela os deixa cair. O rio não guarda sua água, ele a compartilha. A flor não esconde o perfume, ela o oferece sem cálculo. Gálatas ensina: tudo o que o homem semear, isso também ceifará. E semear é servir. É oferecer o melhor de si, mesmo quando o retorno ainda não é visível. Servir não é submeter-se, é reconhecer que há poder em contribuir. Quando você oferece algo ao mundo, um gesto, uma palavra, um cuidado, uma ideia, cria um fluxo de reciprocidade invisível. Essa energia gera movimento, e o movimento é a linguagem da abundância. O que você doa de forma genuína não se perde, se multiplica. Cada ato de generosidade consciente
se torna um ímã vibracional que amplia o campo ao seu redor. A diferença entre o servir e o sacrificar-se está na intenção. Servir nasce do amor. Sacrificar-se nasce da culpa. O primeiro alimenta o campo, o segundo o esgota. Por isso, ao oferecer algo, observe-se a leveza. Se o gesto vem da vontade de ser útil, ele expande. Se vem da necessidade de provar valor, ele enfraquece. O magnetismo verdadeiro surge quando o dar e o ser se tornam a mesma coisa. Quando você doa porque é da sua natureza e não por obrigação. Há uma força silenciosa que acompanha todo o serviço genuíno. Ela é sutil, mas constante. Quando você faz algo bom e permanece anônimo, quando estende a mão sem expectativa de retorno, o universo anota esse movimento. Não há gesto desperdiçado, porque o campo energético reconhece a intenção, não a visibilidade. O invisível retribui sempre no tempo certo e quase nunca da forma esperada. Às vezes retorna em oportunidades, às vezes em serenidade, às vezes em pessoas que carregam a resposta que você pediu. Servir é o ato mais elevado de magnetismo porque transforma você em fonte. E tudo o que é fonte se torna indispensável à vida. Quando você serve, o universo passa a proteger seu fluxo, pois dele dependem outras existências. Assim, o que você oferece retorna multiplicado. É nesse ciclo que o querer se dissolve e o ser floresce. E quando o ser floresce, não há esforço, apenas atração. Porque quem se torna fonte jamais precisa correr atrás da água. Ela vem até ele. Há um momento em toda a caminhada espiritual em que o entusiasmo inicial se esgota. A fé parece enfraquecer, a clareza se turva e o silêncio volta a parecer vazio. É nesse ponto que muitos desistem. Desistem não porque não querem mais, mas porque confundem o tempo do invisível com o tempo do relógio. A constância é o que separa os que tocam o campo magnético dos que apenas o sonham. É o que transforma a intenção em presença. Persistir em serenidade é um ato de poder. A mente humana foi educada a esperar resultados rápidos. Ela mede a eficácia pelo retorno imediato. Mas o universo não trabalha em horas, trabalha em ciclos. Cada gesto de coerência, cada pensamento purificado, cada escolha feita em integridade é uma semente. Algumas germinam rápido, outras repousam mais fundo no solo do tempo. Quando você abandona o campo antes da colheita, não é a semente que falha, é o jardineiro que se impacienta. A psicologia chama de fadiga da esperança, esse estado em que o ser cansa de acreditar. E é nesse estado que o campo magnético se rompe, porque desistir energeticamente é declarar ao universo: eu já não confio. E o universo, espelho que é, apenas devolve o que escuta. A energia se retrai, o movimento cessa, e o que estava prestes a florescer adormece novamente. A constância invisível não é força bruta, é presença diária. É permanecer fiel à prática, mesmo quando não há sinais visíveis de avanço. É acordar e escolher, mais uma vez, agir em coerência com seus valores. É falar menos e observar mais. É seguir alinhado mesmo sem aplausos, porque você entende que o campo responde à vibração silenciosa da continuidade. O universo respeita quem insiste com serenidade. Há um ponto em que o esforço se transforma em ritmo. Quando você ultrapassa a fase da pressa e entra na fase da constância, a energia começa a fluir por inércia espiritual. O corpo e a mente passam a reconhecer o estado magnético como natural e não mais como esforço. É assim que o invisível se consolida. O campo não precisa ser forçado todos os dias. Ele apenas é sustentado pela coerência. A constância é a prova final do magnetismo. É o gesto de confiança que confirma à vida que você não apenas deseja, mas se tornou o desejo em forma de ser. Um jardim arrancado ao primeiro broto nunca florescerá, mas o que é regado com paciência se torna abrigo. Assim é o coração constante. Ele não se apressa, apenas permanece. E o universo, ao perceber essa estabilidade, começa a trazer tudo o que ressoa com essa força silenciosa.
porque o que é constante se torna centro. E tudo o que é vivo orbita o centro. Chega um ponto na jornada em que o desejo já não é o motor, mas o reflexo. Você deixa de correr atrás e começa a irradiar. O que antes era busca, torna-se estado. Esse é o ápice do magnetismo. Transformar o querer em presença. Estar tão inteiro que o mundo se organiza ao seu redor sem esforço, como se tudo soubesse exatamente onde você está. É a transmutação do desejo em serenidade. Não é ausência de vontade, é maturidade vibracional. Epicteto dizia que a liberdade é querer apenas aquilo que depende de nós. Quando você alcança esse nível de compreensão, o coração se aquieta. A tensão desaparece. O peso do controle cede espaço à leveza da aceitação. Você percebe que não precisa lutar com a vida, basta dançar com ela. O magnetismo nasce quando o ser se torna receptivo, e a receptividade só existe quando há paz. Quem está em guerra interna não atrai, repele. Quem está em paz cria um campo de expansão natural. A presença é o espaço entre o pensamento e a reação. É o momento em que você observa antes de agir, sente antes de decidir, respira antes de falar. É o ponto onde o tempo desacelera e o agora se revela em plenitude. Estar presente é abandonar a ilusão de que a vida está em outro lugar, porque o magnetismo não se manifesta no futuro, ele acontece agora, neste exato instante, na forma como você respira, olha, escuta, age. O campo se abre no momento em que você se torna totalmente aqui. Imagine uma lâmpada acesa de dentro. Ela não precisa buscar a luz, ela é a luz. Assim é o ser humano quando alcança o estado de presença. A energia não é mais dispersa em expectativas ou lembranças, mas concentrada em vibração pura. O corpo inteiro se torna um campo de emissão. O olhar ganha clareza, a voz ganha calma, o gesto ganha propósito. É impossível estar presente e não ser magnético, porque a presença é a forma mais elevada de sintonia. Há uma prática simples, mas profunda. Reserve um tempo, mesmo breve, para silenciar. Não como obrigação, mas como reencontro. Sente-se, respire, sinta o corpo, sinta o espaço ao redor. Não busque nada, apenas seja. Essa quietude cria um campo sutil que se estende além de você. É a pausa onde o invisível se reorganiza. É nesse espaço que a intuição floresce, que o discernimento surge, que o magnetismo se renova. Quando a presença se torna um hábito, a vida passa a responder com sincronicidades. As oportunidades começam a surgir sem esforço. As pessoas certas aparecem, os caminhos se revelam. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque o seu campo finalmente deixou de emitir ruído. O magnetismo duradouro é isso, ser inteiro o bastante para que o universo saiba, sem dúvida, onde te encontrar. E nesse ponto de presença, você não atrai mais apenas o que deseja, você atrai o que realmente é. Chega o tempo em que tudo aquilo que foi cultivado no invisível começa, enfim, a florescer. Mas a colheita não acontece com barulho. Ela é silenciosa, serena, quase imperceptível no início. É o instante em que você percebe que já não precisa provar, nem pedir, nem buscar com tanta urgência. O que é seu começa a se aproximar com naturalidade. As oportunidades que antes exigiam esforço agora parecem encontrar o caminho até você. Essa é a recompensa da paciência interior, do trabalho silencioso sobre o próprio campo. A colheita verdadeira não é feita apenas de resultados externos. Ela se revela no modo como você reage à vida. O que antes te abalava, agora apenas passa. O que antes te irritava agora, desperta a compreensão. O que antes te feria agora te ensina. A prosperidade, nesse ponto, deixa de ser apenas material e passa a ser um estado de consciência. Você descobre que a riqueza mais profunda é a serenidade que nada pode tirar. E esse estado, paradoxalmente, é o que começa a atrair também o que é visível, porque tudo o que é pleno por dentro se manifesta por fora. O campo magnético amadurecido não precisa mais chamar atenção. Ele opera em sutileza.
É o olhar calmo em meio ao caos, a palavra precisa em meio ao ruído, o gesto compassivo onde antes havia defesa. Essa energia é inconfundível. As pessoas a sentem antes mesmo de compreender. Aproximam-se sem saber por quê. O que está acontecendo é simples. Elas sentem a ordem vibracional de alguém que já se tornou coerente. Em Gálatas está escrito: o que semeia para o Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. Semeou-se no silêncio, colhe-se na paz. Tudo o que foi trabalhado na fé, na coerência e na constância, começa a gerar frutos. Alguns chegam como acontecimentos concretos, outros como uma nova visão de mundo. Mas todos trazem a mesma assinatura, a leveza. O magnetismo, em sua forma mais pura, é o ponto em que o desejo e a alma se tornam uma coisa só. A colheita também é um convite à humildade. É fácil acreditar que o mérito é apenas seu, mas o campo é uma coautoria entre você e o universo. Sua parte foi preparar o solo, plantar e cuidar. A parte da vida foi trazer a chuva, o tempo e o sol. O reconhecimento dessa parceria gera gratidão. E a gratidão é o adubo que mantém o ciclo vivo. O que foi colhido com gratidão multiplica-se. O que foi colhido com vaidade se dispersa. Quando o ciclo da colheita chega, não é hora de parar. É hora de continuar sem pressa, sustentando a vibração que te trouxe até aqui. O verdadeiro magnetismo não se apressa em colher, porque entende que a semente e o fruto são o mesmo movimento. Você semeia, espera, colhe e volta a semear, sempre com a mesma presença, sempre com o mesmo silêncio. Porque quem descobriu o próprio eixo, sabe. A vida inteira é um campo e cada instante é colheita. Tudo o que foi dito até aqui se resume a uma única verdade. O magnetismo não é sobre conquistar, é sobre tornar-se. Tornar-se inteiro, tornar-se coerente, tornar-se sereno o bastante para que o mundo ao seu redor se alinhe à sua vibração. A força de atração não nasce das palavras, nem dos rituais, nem da pressa. Ela nasce do estado interior de quem aprendeu a estar em paz com o tempo, com as pausas e com a própria essência. Talvez ao longo desta jornada você tenha reconhecido partes de si que precisavam de silêncio. Talvez tenha percebido que o que te afastava dos seus desejos não era a falta de sorte, mas a falta de espaço interno. Porque quando a mente se agita, o campo se fecha. E quando o coração se acalma, o universo se aproxima. É um movimento simples, mas poderoso. Tudo o que vibra em harmonia encontra seu caminho de volta. Sempre. O magnetismo verdadeiro é espiritual antes de ser material. É o reflexo da alma em ordem. Quando o interior está limpo, o exterior se reorganiza. Quando a intenção é pura, as portas certas se abrem. Quando o coração confia, o tempo trabalha em favor. Aquele que semeia para o Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna, diz Gálatas. Essa é a lei silenciosa que governa o invisível. Tudo o que nasce em verdade permanece. Tudo o que é movido por coerência floresce. Epicteto ensinava que a sabedoria está em focar no que está em nosso poder e aceitar o que está além dele. Essa é a essência da vida magnética, a união entre ação e entrega. O ser humano não é passivo diante do destino, mas também não é seu senhor absoluto. Ele é o guardião do próprio campo, o jardineiro da própria energia. E é por isso que o trabalho real não é forçar o mundo a responder, mas ajustar a vibração que você emite ao mundo. Hoje, talvez, a pergunta mais importante que você possa se fazer não seja o que eu quero atrair, mas quem eu estou sendo enquanto desejo. Essa resposta muda tudo, porque não é o desejo que cria a realidade, é o estado de quem deseja. Quanto mais inteiro você se torna, mais naturalmente a vida te reconhece. O magnetismo é apenas o reflexo daquilo que você decidiu ser, repetidamente, em silêncio e presença. Antes de encerrar, imagine que seus desejos são como sementes flutuando no ar. Elas não precisam ser caçadas, nem empurradas. Elas precisam de um solo fértil para pousar. E esse solo é a sua mente tranquila,
o seu coração limpo, a sua fé madura. Cuide desse solo e o resto virá, porque o universo sempre entrega ao coração preparado aquilo que já o habita em essência. Se esta reflexão tocou algo em você, escreva nos comentários. Eu abraço toda a prosperidade e me liberto de toda a amargura. Leia também o que outros deixaram escrito. Cada palavra ali pode ser uma semente de luz. E se quiser continuar caminhando por este caminho de autodomínio e sabedoria, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza. Aqui, cada vídeo é um espelho, e cada palavra é um retorno para o seu centro. Silêncio. Respire. Sinta o campo ao seu redor. O universo ouve quem aprendeu a falar em paz.